Bom dia, irmãos. Bom dia. Obrigado aí pelo apoio de vocês. Eu sou muito grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito. E eu posso dizer que todas as promessas que o Senhor fez, nenhuma delas caiu por terra na minha vida. Eu não quero gastar o tempo contando o testemunho pessoal, porque a gente quer refletir sobre as Escrituras, mas quando eu era mais jovem, irmãos, eu passei anos na igreja, cresci na igreja, e fiz parte do grupo de jovens, e liderei jovens, etc. E eu sempre amei servir ao Senhor, eu sempre amei as Escrituras, amei pregar, mas em determinado momento, eu me separei da Gabi, com 1 ano e pouco de casado, e foi um momento bem conturbado, difícil. E eu saí dos caminhos do Senhor por um tempo, e eu acho que eu me senti talvez como Pedro, sabe? Quando negou o Senhor, que jamais poderia voltar a falar em nome do Senhor, a ministrar a palavra do Senhor. Mas, eu posso dizer como salmista, Salmo 40, o Senhor me tirou de um lamaçal, Ele me colocou os meus pés sobre a rocha, firmou os meus passos e colocou um cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Eu sei que tem muitos irmãos que vieram de outras igrejas e que já exerciam ministérios e que talvez tiveram que pausar ou estão tendo aqui um sabático, recomeçando. E eu quero falar para esses irmãos que o Senhor é fiel, o Senhor é bom, e aquilo que Ele tem na tua vida, Ele vai cumprir, Ele vai fazer, né? Bom, vamos lá. Obrigado. Eu sou um pouco chorão, irmãos, não tem jeito. Essa cara aqui, esse visu aqui é só fake. Bom, então entrando no temas, queria abrir meu coração com vocês, né, mas a gente está refletindo nesse mês sobre disciplinas espirituais, para quem está nos visitando, ou para você que é da casa aqui, mas também, de repente, é o primeiro culto que você está vindo esse ano. Então, a gente está falando sobre disciplinas espirituais esse mês todo, e hoje nós vamos fechar essa série. A gente veio falando de disciplinas de caráter mais individual antes, como a oração, meditação, jejum, solitude, silêncio, etc. E hoje nós vamos falar sobre disciplinas comunitárias, que envolvem a comunidade de fé na qual nós estamos inseridos. Nós vamos falar sobre 3 disciplinas. Primeiro, a confissão, a adoração e a celebração. A gente está usando como guia, um roteiro, de certa forma, o livro do Richard Foster, que é a Celebração da Disciplina. A gente está repetindo isso todo domingo. É um livro muito bom, apesar de não ser muito antigo, ele foi publicado em 1978, ele já é considerado um clássico da literatura devocional, um clássico moderno, né, vamos dizer assim. Então, a gente recomenda a leitura desse livro. E aí, assim, eu tive que fazer uma escolha, estava conversando com o pastor antes aqui. São 3 temas, todos eles são importantes: confissão, adoração e celebração, mas eu vou dedicar intencionalmente mais tempo à disciplina da confissão. Então vocês vão notar que a gente vai usar quase todo o tempo para falar da disciplina da confissão, e eu julguei importante fazer isso, não porque esse tema seja mais relevante que os outros, mas porque eu acho que a confissão é um tema que não é tão falado nas igrejas, enfim, eu não ouvi muito nas minhas andanças nem na internet. Então, eu acho que talvez existam questões que a gente possa responder e trazer clareza aqui sobre o tema da confissão. Então, a gente vai iniciar justamente por essa disciplina, a confissão. A confissão ele é um tema extenso, não tem como a gente esgotar, não tem como falar tudo sobre isso, mas até onde der, eu quero ir hoje com vocês. Quando a gente fala da confissão,
nós estamos falando de um tema que está dentro de outro tema mais abrangente ainda, que é o arrependimento. Então, confissão está contida no arrependimento. Não vai dar para a gente falar sobre arrependimento, que é um assunto mais extenso ainda. Mas, eu vou mencionar, porque eu quero retomar isso aqui depois. Tem a projeção do arrependimento aí? Então, o puritano Thomas Watson, numa das suas obras, ele decompõe o arrependimento em 6 componentes, e ele vai dizer que o arrependimento está composto por essas 6 coisas. Primeiro, percepção do pecado, tristeza pelo pecado, e aí, onde nós estamos hoje, confissão do pecado, vergonha pelo pecado, ódio pelo pecado, e aí, abandono do pecado. Então, você veja quanta coisa nós temos dentro desse tema. Eu estou pressupondo que tudo isso aqui já exista enquanto a gente está falando da confissão, porque não vai dar para entrar nisso. Mas o arrependimento é um antecedente. E eu quero responder algumas perguntas. Sabe quando você estava lá na escola, e às vezes o professor perguntava se alguém tinha uma dúvida e tal, e você acha que está tudo bem com o assunto, e você não levanta a tua mão, mas aí um colega levanta a mão e faz uma pergunta. E aí você percebe que aquela pergunta era uma dúvida tua. Tem dúvidas que a gente não sabe que tem, até que alguém articule isso, ou coloque isso para nós. Então a minha ideia é isso, responder algumas perguntas que às vezes a gente nem sabe que tem. Então, o que eu quero falar aqui sobre confissão? A Bíblia ordena que a gente confesse, nós estamos falando de uma disciplina comunitária, tá? Então, na perspectiva mais horizontal. A Bíblia ordena que a gente confesse nossos pecados para alguém além de Deus? Para Deus é óbvio, né? Se sim, em que casos? Para quem exatamente nós devemos confessar nossos pecados? E qual é o benefício da gente fazer isso? Alguém além de Deus tem autoridade para perdoar pecados? Então, isso é que a gente vai responder. Então, eu vou já começar pela última pergunta, que a gente precisa trabalhar ela com cuidado, que é: os discípulos de Cristo têm autoridade para perdoar pecados? Primeira coisa que a gente vai responder. E o nosso texto base vai ser, se você tem a sua Bíblia, quiser abrir ou quiser acompanhar aqui também, fica à vontade. Abra lá em João, o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 20 a 23. João 20 a 23. Então diz assim, deixa eu ler aqui para ficar. E dizendo isto, mostrou-lhe as suas mãos e o lado. Aqui Jesus ressuscitou e está aparecendo para os apóstolos. De sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Então a gente vai se deter sobre este último versículo 23. A partir desse texto, a Igreja Católica Romana estabeleceu a confissão, também chamada de penitência, como um sacramento. Alguém veio do catolicismo aqui? Não. Então, talvez vocês tenham essa experiência de ter ido à sacristia, feito a confissão ao padre, aí o padre declara o perdão, a sua absolvição e recomenda alguma penitência, algo que você tem que fazer. Para os católicos romanos, a confissão é então um sacramento, é um meio salvífico. Há um poder inerente nele para salvar, para justificar o homem. Só a título de curiosidade, né? O catolicismo romano entende que existem 7 sacramentos, tá? O batismo, a confirmação, que é a crisma, a eucaristia, que é a ceia, a confissão, a penitência, o matrimônio, a extrema-unção e as ordens santas. Para nós, protestantes, quantos sacramentos temos? Quais são? Batismo e a ceia. Bom, então, os discípulos têm autoridade para perdoar pecados? Resposta: sim, mas não em si mesmos. Nenhum cristão ou igreja tem autoridade em si mesmo para perdoar ou não perdoar as pessoas. Vamos com calma que a gente vai raciocinar em cima desse tema. Em primeiro lugar, o ensino das Escrituras como um todo é que
Só Deus perdoa pecados, porque a ofensa, o pecado é em primeiro lugar contra Deus. Se a gente pensar naquela história bem conhecida daquele paralítico que foi trazido pelos seus amigos para Jesus curar ele, aqueles que desceram o cara pelo telhado e tal, vocês lembram dessa história? Aliás, vocês assistiram The Chosen, essa série? Na primeira temporada tem essa cena, né, que ela é bem incrível, essa cena em que os amigos trazem o paralítico para Jesus curar ele. Muito legal, muito emocionante. Então, nesse momento, quando essa pessoa chega com os seus amigos, o que Jesus diz? A primeira coisa que Jesus diz: filho, os teus pecados estão perdoados. E isso choca todos os que estão ali, principalmente os fariseus. E o que os fariseus dizem nesse momento? Isso é blasfêmia, porque quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Irmãos, você tem que pensar, isso aqui é inédito na história do povo de Israel. Um homem declarando que o perdão de Deus está sobre a vida de outro homem. Então, os caras ficam abismados. Então, eles estavam certos, tá, os fariseus, no que eles estavam dizendo, mas o que eles não sabiam era que Jesus era Deus. E Jesus, quando ele faz isso, ele está chamando para si uma prerrogativa que é divina, perdoar pecados. E ele diz claramente: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. E ele ordena que o homem levante, ande e volte para sua casa. E todos ficam maravilhados com aquilo. Isso está em Mateus 9, Marcos 2 e Lucas 5. A gente não vai ler só para ganhar tempo aqui. O tempo é curto e eu espero que não precise extrapolar. Então, essa é a primeira coisa. A gente pode pensar também num exemplo do Antigo Testamento. Quando Natã chega para Davi e ele conta aquela parábola para confrontar Davi, Davi faz uma confissão. Ele diz: pequei. O que é que Natã diz para ele quando ele diz pequei? Ele diz: também o Senhor perdoou os teus pecados. Ele confirma que mediante o arrependimento de Davi, ele pode também declarar que Deus o perdoou, mas é Deus que o perdoou. E no Evangelho, nesse texto de João 20, a gente tem um padrão, vamos dizer assim, que é o seguinte, que é um padrão que o apóstolo João vai trabalhar nesse Evangelho. A resposta à mensagem do Evangelho determina o destino eterno do homem. Então, se a gente voltar lá, eu acho que tem o texto aí, né, João 3:18 e João 3:38. O que o apóstolo diz? Quem nele crê, em Cristo, não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no unigênito de Deus. Depois, 3:38. Quem crê no Filho tem a vida eterna, quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, a ideia é que, ao proclamar o Evangelho, a igreja proclama o Evangelho, as pessoas que creem no Senhor Jesus têm o perdão dos seus pecados, aqueles que não creem não vão ter o perdão dos seus pecados. E esse texto que a gente leu, voltando para João 20 lá, no versículo 21, Jesus diz: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Então isso é uma palavra de comissionamento, é uma palavra de envio. E o paralelo desse texto aqui, a gente encontra também nos outros evangelhos. Por exemplo, é o equivalente à grande comissão de Mateus. Vão por todo mundo, façam discípulos em todas as nações, ensine-os a guardar aquilo que eu tenho falado para vocês. Então, esse é o paralelo, uma palavra de comissionamento. Em Marcos, Jesus fala: vão por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então, essa é a ideia. E no evangelho de Lucas, Jesus, ele diz para os discípulos que em seu nome deve ser pregado arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações. E a gente não encontra também no livro de Atos, ou mesmo nos relatos das epístolas, qualquer relato de que algum discípulo, algum apóstolo tenha declarado os pecados de alguém no sentido de absolver alguém dos seus pecados. O que eles faziam? Eles exortavam aqueles que estavam ouvindo a sua mensagem a se arrepender e, mediante o arrependimento, eles poderiam então confirmar o perdão oferecido por Cristo.
É sutil, né? Então, a igreja, o que acontece? O que a gente conclui desse texto? A igreja tem uma autoridade que é delegada pelo Senhor. Ela é representativa para perdoar os pecados, não substitutiva. Não há autoridade em nós mesmos para declarar o pecado. Mas como representamos o Senhor ao carregar a mensagem do Evangelho, aí podemos sim dizer, o Senhor perdoa os teus pecados, mediante o arrependimento. Então, a primeira citação que a gente tem ali, John Charles Ryle, ele foi um bispo em Liverpool, século XIX, e ele diz que nós precisamos de mais confissão em segredo. O confessionário do qual precisamos não é uma cabina na sacristia, e sim no trono da graça, em primeiro lugar. Você tem confessado teus pecados regularmente diante do Senhor? E mais do que isso, em verdadeira contrição diante de Deus? Tudo aquilo que a gente colocou no início lá. Você tem separado um tempo como esse para confessar seus pecados lá na tua casa? Parece muito básico, né? Mas reflete aí. O Senhor Jesus nos ensinou a orar pedindo perdão dos nossos pecados, a oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, perdoa as nossas ofensas, Sermão do Monte. Você tem aproveitado esse tempo de silêncio que a gente tem na nossa liturgia aqui para realmente meditar nos teus pecados, para colocar diante do Senhor? Porque isso aqui não é para ser mecânico, irmãos, não é para ser um silêncio, né? A gente está em silêncio, mas está comunicando algo ao Senhor. A gente quer dar esse tempo para você realmente refletir e fazer a tua confissão diante do Senhor. Você confessa os teus pecados de forma específica? Porque uma coisa é eu dizer, tudo bem, o Senhor Jesus contou a parábola do publicano, Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. Mas, fala para o Senhor, seja específico. Às vezes a gente não gosta de falar porque machuca, é difícil. Mas diga, Senhor, me perdoa porque eu insultei fulano, eu tive inveja de Beltrano. E se você parar para refletir, você sabe. Como que está a tua vida confessional? Queria que vocês ponderassem sobre isso. Se você tem negligenciado a prática da confissão, eu convido você a começar, ou a recomeçar essa prática na tua vida de forma mais, a palavra que a gente usa muito aqui, intencional. E vamos lembrar do texto de Hebreus, capítulo 4, que se a gente só pensar nos pecados, a gente desanima. Mas, olha que Hebreus, o escritor de Hebreus diz, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça, a fim de recebermos misericórdias e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. E vocês sabem que é um coração quebrantado e contrito, o Senhor jamais vai desprezar. Bom, e a outra pergunta, passando adiante. Se nós não confessamos para outros para termos perdão, porque o perdão vem de Deus, para quê? Ou primeiro, a gente deve confessar nossos pecados para outra pessoa? Existe uma ordenança bíblica de que a gente confesse para outra pessoa o nosso pecado? Sim, temos. Vamos abrir lá a nossa Bíblia, ou pode colocar aqui no telão, Tiago capítulo 5, versículo 16. Tá? Vamos para o versículo 13 ali, só para a gente pegar o contexto. Tiago, esse é um dos textos mais difíceis, né, do Novo Testamento, mas a gente não vai focar aqui no nosso tema. Então ele diz o seguinte, Tiago 5, versículo 13. Alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Aí vem a orientação. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo.
Então, o apóstolo Tiago, aqui, irmão do Senhor Jesus, ele está primeiramente dizendo que aquele doente, está narrando aquela situação em que o doente deve chamar os presbíteros para orar por ele na sua casa, e ele diz que se essa pessoa tiver cometido pecados, eles vão ser perdoados. É possível que haja alguma conexão entre a existência de uma enfermidade e o cometimento de pecados. Isso não é uma regra, mas a gente tem uma sugestão como essa também, quando Jesus diz para aquele cidadão que ele curou no tanque de Betesda, ele fala assim: olha, não peques mais, para que não te aconteça algo pior, João 5. Mas enfim, acontece então que o apóstolo está falando, daí ele menciona o perdão de pecados, e meio que ele aproveita essa oportunidade para dizer: olha, a propósito, já que estamos falando disso, confessem as vossas culpas uns aos outros, e orem uns pelos outros. Aí ele dá essa orientação. Então, do versículo 16, a gente pode extrair duas lições. Primeiro, respondendo à pergunta, se devemos confessar pecados, devemos. A quem? Essa confissão não precisa ser feita para um ministro ordenado, ou para o nosso contexto, um pastor, um presbítero. Por quê? Porque o texto diz uns aos outros. Primeira coisa. Segundo, nós temos duas situações nas quais a gente deve fazer a confissão para uma outra pessoa. A primeira delas, confessar nossos pecados para aqueles contra os quais nós pecamos, aqueles contra os quais nós ofendemos. Matthew Henry, pode colocar aí, seu comentário bíblico sobre essa passagem, ele vai dizer o seguinte: sempre que pessoas ofenderem umas às outras, atos de injustiça precisam ser confessados àqueles contra quem foram cometidos. Então, nesse caso, a razão para a gente confessar é reconciliação, porque queremos reconciliar com aquele irmão a quem nós ofendemos. Essa lição a gente encontra no Sermão do Monte, né? Lembra quando o Senhor Jesus disse, né? Ele nos incentiva a procurar o irmão para reconciliação. Mateus 5, 23. É preciso reconhecer que a reconciliação fraternal não parece ser o objetivo principal do apóstolo Tiago aqui. Não é exatamente sobre o que ele quer falar, mas a reconciliação fraternal é um ensino bíblico. Então, por isso que eu estou mencionando junto, né? Porque envolve confissão. E aí, a segundo caso em que nós devemos fazer a confissão nós devemos confessar nossos pecados para os nossos irmãos em Cristo. Ele está falando para a igreja, né, obviamente. Agora, dentre todos os irmãos que nós conhecemos, olha aqui essa galera, para quem que a gente vai confessar nossos pecados? Por razoabilidade, a gente deve procurar irmãos que sejam maduros, que tenham compaixão, que tenham sabedoria do Senhor. E nesse caso, qual é a razão para a gente fazer a confissão? Para nós obtermos auxílio, intercessão e, muitas vezes, orientação, aconselhamento. Note que nesse texto ele está linkando a confissão e ele está ordenando: você confessa e vocês oram uns pelos outros. E essa ajuda então vem primordialmente através da oração, da intercessão. Então, resumindo, para quê e para quem que nós confessamos pecados? Em primeiro lugar, para aqueles contra os quais nós pecamos. Qual é o objetivo? Reconciliação. Em segundo lugar, para irmãos maduros. Qual é o objetivo? Para a obtenção de auxílio, para a libertação, para a cura. E John Calvin, ele fala no seu comentário dessa epístola o seguinte: as palavras, ele está falando sobre o versículo 16, tá? As palavras significam claramente que se requer confissão para nenhum outro propósito, senão para que os que conhecem os nossos males sejam mais solícitos em propiciar-nos socorro. Então, é para isso que nós confessamos os nossos pecados. Mas melhor do que confessar pecados, irmãos, é dar um passo antes, né? O Marcelo que está aqui, Marcelo e Mara, que acompanharam a gente, antes da gente vir aqui para a família dos que creem, eles diziam sempre para a gente: confesse uma tentação para você não confessar um pecado. É melhor. Queria honrar vocês, obrigado, né? Não estaria aqui se não fosse vocês. Eu não posso fazer essas coisas, irmãos. Não dá.
Vamos lá, voltando. Volta. Então, em nosso contexto aqui na família dos que creem, para a gente ser prático, você pode confessar os teus pecados em busca de auxílio para aquela pessoa que já está apontada para acompanhar você. O Lucas falou sobre o discipulado aqui antes. A pessoa que já está caminhando com você e que provavelmente já faz parte do nosso time de apacentadores. Para aqueles para os quais ainda não foi apontada uma pessoa, você pode procurar a diaconia, o presbitério e tal. A gente tenta construir esse discipulado de uma forma orgânica, natural, mas ao mesmo tempo temos que ser intencionais. Então você pode procurar a gente para isso. Então, apesar da gente ter visto para quem nós devemos confessar pecados, cristãos maduros, já experimentados no Senhor, eu acho que é útil a gente falar sobre o viés contrário para quem que nós não devemos confessar pecados. Eu aprendi ao longo do tempo, irmãos, que algumas coisas vão parecer óbvias, mas o óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito. E algum desses casos aqui não é tanto não confesse, assim, de uma forma, né, tão taxativa, mas cautela. Tá? Então vamos lá. Eu acho que isso aqui eu não coloquei no telão, então se quiser, quem estiver anotando aí, eu acho que eu devia ter colocado, mas não coloquei. Então, primeiro, não confesse seu pecado para um não convertido. É óbvio, né? Mas o que acontece, irmãos? Nós temos muitos amigos e às vezes amigos do coração, que não estão em Cristo, é ou não é? E que algum dia ele foi o seu confidente. Só que o que acontece, irmãos? Se você confessa o seu pecado para alguém que não está em Cristo, primeiro, você vai estar envergonhando a causa de Cristo. Segundo, você não vai obter ajuda nenhuma. Porque essa pessoa não vai poder te aconselhar biblicamente, ela não vai poder apontar para Cristo, ela não vai poder orar por você. E, dependendo, você ainda vai ter o incentivo, pode ser que você tenha o incentivo contrário, para continuar no pecado. Então, não faça isso. E deixa eu fazer um adendo, muitas vezes a gente não consegue pregar o Evangelho, irmãos, para os amigos de fora, e eu já passei por isso. Por quê? Porque eles viram, eles presenciaram, eles souberam dos nossos pecados. E aí, embora o Senhor seja perdoador e depravação total e tudo aquilo, o que acontece? A nossa consciência fica pesada. E aí você não consegue compartilhar a mensagem. Aí é mais fácil virar o agente secreto 007. Então isso é importante. Depois, não confesse, quer dizer, aqui que é a cautela, né? Confessar o pecado para um amigo, um irmão em Cristo agora, mas que você sabe que está lutando na mesma área. Pode confessar? Pode, vocês vão se ajudar, vão orar, etc. Eu acho que todos somos irmãos de batalha. Mas, às vezes ele não vai conseguir te ajudar. Às vezes você vai precisar de alguém que já caminhou um pouco mais, que não vai minimizar isso, porque a nossa tendência é minimizar. Quando a gente está na mesma batalha, a tendência é minimizar aquilo. Por quê? É uma questão da consciência. Aliviar a nossa própria consciência. Então você não vai confrontar aquele teu amigo porque, cara, você não tem como fazer isso. Cara, que terrível foi uma vez, antes de eu me separar da Gabi, né? Tudo, não dá tempo de contar a história, não vou contar a história, mas antes disso acontecer, a minha mãe chegou para mim, ela era pastora, fazia parte do corpo pastoral, e ela disse: Ju, nós precisamos confrontar um irmão que está em pecado, um irmão assim, assado e tal, ele também fazia parte da equipe, e ela queria que eu fizesse isso, e eu também estava em pecado, cara. Aí eu entrei em parafuso, foi aquela hora que eu falei, eu não tenho como fazer isso, de forma alguma. E aí desenrolou todo o processo, então isso que desencadeou. Porque como que eu ia confrontar o cara se eu estava na mesma situação? Não dá. Terceiro, aí assim vamos ser um pouco mais taxativos. Não confesse o seu pecado para alguém do sexo oposto, principalmente em se tratando de pecados sexuais. Ouça isso aqui, irmãos. Ninguém do sexo oposto pode ser o seu confidente, amigo ou amiga confidente, nesses assuntos.
Isso aqui é muito sério. Há um perigo de ambos serem tentados e caírem juntos. Ao invés de se ajudar, o negócio piora. Deixa eu falar uma coisa, irmãos. Ouça isso aqui. A pessoa que é mais vigilante é aquela que conhece as trevas dentro de si. Então é muito fácil a gente dizer que nós nunca faríamos algo, que a gente nunca ia cair em certos pecados. A gente estava lendo essa semana lá em casa, no final do livro de Marcos, aquele texto que é replicado, acho que em todos os evangelhos, se não me engano, que Pedro, quando Jesus disse que um deles ia trair ele, Jesus diz, um de vocês vai me trair, lá na ceia. O que Pedro diz? Eu jamais vou te trair, Senhor. Mesmo que todos eles te traiam, eu não vou. Eu estou pronto para morrer pelo Senhor. Ele estava sendo mentiroso? Não. Ele só não conhecia que ele não tinha toda aquela força que ele achava que tinha. E aí Jesus diz, Pedro, Pedrão, você vai morrer por mim? Antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Dito e feito. Então, cuidemos do nosso coração, irmãos. Né? E aí, vamos dizer assim, vamos dar uma piorada nisso aí. O pior do que confessar para o sexo oposto, pecados sexuais, é se você fizer isso, confessar pecados sexuais para uma pessoa do sexo oposto, e essa pessoa é ímpia. Aí, a desgraça está feita, irmão. Eu espero que ninguém esteja nessa situação, de verdade, mas se alguém estiver, eu vou te dizer, você está em processo de queda vertiginosa, a sua queda é iminente, se é que já não caiu. Então, que a gente possa refletir em tudo isso. Por último, não confesse aqui também com ressalvas, com cautela, né? Para o seu pai ou para a sua mãe, se você não está debaixo da autoridade mandatória deles mais, casados ou já está morando sozinho, etc. Aqui eu digo com cuidado, irmãos, porque não dá para fazer disso uma regra. Muitos têm pais e mães piedosos, né? Eu sei disso. Mas a tendência, algumas vezes, é que nossos pais, às vezes a mãe, né? A mamãe, que ela vai amenizar, que ela vai dizer, né? Ela vai de alguma forma entender as tuas justificativas, teus motivos. Irmãos, todos nós somos tendenciosos à autojustificação. Aliás, isso impede o arrependimento, irmãos. Autojustificação. É você começar a achar motivos, mas eu fiz isso porque ele fez aquilo, mas é por causa disso. Não vai ter arrependimento se você não abandonar as autojustificativas. E quando a questão é, meu pai é pastor, minha mãe é pastora. Tá bom, irmão, mas você conhece eles? Vão te ajudar mesmo? Não, se teu pai é o Luciano Subirá, pode falar. Né? Oi, pastor? Você está falando que se a tua mãe é Elisete, manda brasa. Ela vai piorar. Mas nesse caso, sabe o que eu questiono, irmãos? É por isso que eu não falo. Mas eu questiono a motivação. Eu questiono a motivação, principalmente para os homens. Cara, não é possível, não tem um homem na tua vida que você pode abrir tua vida e confessar. Você tem que falar para tua mãe. Quem congrega aqui já não tem essa desculpa, cara. Confessa para o Pulpo lá, confessa para o Leandro. Por que você vai procurar pai e mãe? Ressalvas, irmãos, eu sei. Né? E se você foi criado num lar cristão, com pai e mãe piedosos, você tem privilégios. E você, de quem é mais dado, é mais exigido. Eu fiz, assim, a gente não pode pautar a nossa orientação ou ensino nas experiências pessoais. Claro que não. Mas para mim,
foi ruim ter feito isso. Eu fiz isso. A primeira pessoa que eu procurei quando eu estava em pecado lá atrás foi a minha mãe, que era parte do corpo pastoral, que é uma mulher séria, é como uma irmã Elisete. Mas a minha motivação era porque eu conhecia minha mãe. Minha mãe, o que ela fez? E eu não estou falando isso para, de maneira alguma, falar mal da minha mãe. Minha mãe é uma bênção, cara. Ela também é uma mulher experimentada no sofrimento e que passou muita coisa. Mas o fato é que aquilo, ela orou por mim tal, e nós guardamos aquilo. Nós não falamos com a Gabi, e a gente também não me levou para os caras da igreja, para os pastores, para homens piedosos. Cara, um guri de 20 anos, você precisa de homens mais velhos, homens que possam comunicar algo do Senhor para você. E ao não fazer isso, o prejuízo para mim foi enorme, irmãos. E na verdade a culpa é minha, não estou falando a mesma, estou dizendo a minha motivação para procurar é justamente aquilo ali ficar guardado. Então, é uma questão de motivação principalmente, tá? Então, você sabe os pais que você tem, né? Se realmente eles vão conseguir ajudar vocês. Irmãos, confessar pecados é uma coisa desconfortável, muito desconfortável. E se você já fez isso, você sabe do que eu estou falando. É muito difícil, a vergonha, a auto-humilhação envolvida nisso. É uma disciplina difícil. Mas primeiro, sabe por que é muito difícil? Primeiro, acho que é a citação 3 aí, agora do próprio Richard Foster, ele diz o seguinte: o problema é que a gente concebe a comunidade cristã primeiro com uma comunhão de santos, antes de enxergarmos com uma comunhão de pecadores. Então, na nossa cabeça, parece que todo mundo avançou tanto no processo de santificação, está todo mundo tão bem, que você é o único que está lutando contra o pecado. Não é assim? Só que a gente não está nós não estamos sozinhos nessa batalha. É verdade que os cristãos estão em diferentes estágios do seu processo de santificação. Alguns já mais à frente, outros mais atrás. Tal. Mas ninguém é sem pecado. Só um, que é o Cristo. E é por isso que Ele é o nosso sumo sacerdote. E é então na confissão que a gente libera o poder que cura, irmãos. Esse é o propósito. É trazer para a luz para sermos curados, para sermos sarados. E aí eu te pergunto, você está precisando de ajuda para vencer algo? Essa é a primeira pergunta. Você precisa examinar a si mesmo. Examinar a tua condição. Você precisa sentir o peso do pecado. Você precisa ter determinação para evitar o pecado, para lutar. Você precisa ter uma santa resolução para evitar o pecado. Porque nenhuma ajuda vai vir de uma confissão só de palavras. Você precisa do arrependimento, aquilo que está ali antes, que a gente colocou. Tristeza. Precisa perceber o pecado, ter tristeza pelo pecado, ter vergonha, ter ódio para conseguir abandonar o pecado. E aí você pode me dizer, eu não consigo me arrepender. Cara, esse é um estado terrível, cara. Você não consegue se arrepender. Eu já tive aí. Mas ainda nesse caso tem uma esperança. Nós podemos orar pelo arrependimento, que é um dom do Senhor. Então talvez seja o caso de você se prostrar diante do Senhor, e você vai dizer, Senhor, dá-me lágrimas penitentes. Senhor, dá-me contrição perpétua. Eu não consigo. E o Senhor vai dar para você. Quando você menos esperar, você vai conseguir se derramar de verdade diante do Senhor. Que a gente possa fazer isso, meus irmãos. O que impede você de buscar auxílio? O que impede você? É a vergonha, o orgulho, o pecado? O amor ao pecado? Irmãos, eu posso dizer que todos nós podemos ser endurecidos pelo engano do pecado. E lá atrás, ao não fazer confissão, ao não buscar pessoas para me auxiliar, sabe o que aconteceu? O meu pecado, o meu coração se endureceu. Hebreus fala isso, né, sobre o coração endurecido pelo engano do pecado. A incredulidade começa a entrar. Todos nós podemos
entrar nisso, irmãos, num estado de endurecimento do coração. Mas quando a gente traz a luz, quando a gente busca auxílio, a gente vence. Coloca rapidinho a citação 4 ali, só para vocês terem uma ideia, irmãos. Isso aqui é o capítulo 17 da Confissão do Westminster, item 3. Ele está dizendo o seguinte, eles, os eleitos, pelas tentações de Satanás e do mundo, pela força da corrupção neles restante, e olha isso aqui, pela negligência dos meios de preservação. Podemos colocar aqui todas as disciplinas que a gente viu até agora. A negligência das disciplinas espirituais. Podem cair em graves pecados e por algum tempo continuar neles. Incorrem assim no desagrado de Deus, entristece o seu santo espírito e de algum modo vem a ser privado das suas graças e confortos. E olha o problema aqui, tem os seus corações endurecidos e as consciências feridas, prejudicam e escandalizam os outros e atraem sobre si mesmos juízos temporais. Não é a eleição que está em jogo aqui, porque o capítulo é da preservação dos santos, mas por algum tempo nós podemos incorrer nisso. Então que o Senhor nos livre. A Bíblia diz que, também no livro de Tiago, que o Senhor resiste ao soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. Que a gente possa proceder dessa forma. Último ponto então sobre a confissão, como ouvir uma confissão? Se nós não precisamos confessar pecados necessariamente para um ministro ordenado, então isso significa que todos nós somos potenciais ouvintes. Estamos juntos? É isso? Então nós podemos nos deparar com uma situação em que nós vamos ouvir a confissão de um irmão. Então a primeira coisa, aplique a doutrina da depravação total a você mesmo, em primeiro lugar. A citação aí, a próxima, acho que é do Bonhoeffer, né? Dietrich Bonhoeffer, ele diz o seguinte: fique horrorizado com os seus pecados primeiro, e você não ficará horrorizado com os pecados mais escabrosos do seu irmão. Aí você não vai agir de forma com o coração como se você fosse superior, como se você estivesse acima daquele irmão. E você vai poder se compadecer dele como o Senhor Jesus se compadece de nós. Segundo, seja confiável para guardar o segredo da confissão. Aqui, irmãos, você pode ter certeza, se você confessar o teu pecado para um irmão, diaconia, presbitério, isso vai ser guardado porque nós temos autonomia para tratar aquela situação e guardar isso. Sabe uma coisa? Todo mundo tem um amigo que a gente confia, né? Aí eu recebo uma confissão. Aí eu confio muito no Pupo. Exemplo só, tá? Eu vou contar pro Pupo. Aí o Pupo tem um amigo que ele confia demais também, confiávelzaço. Aí ele conta. Cara, e de pessoas confiáveis, daqui a pouco todo mundo sabe. E todo mundo era confiável. Então guarda isso. Você pode ter essa segurança que nós procuramos fazer isso aqui. Guardar e tratar. É claro que se tem casos daí de repetição, né, a pessoa vai constantemente, né, vivendo aquela situação, talvez precise abrir isso. Ou, às vezes, é caso da gente utilizar a disciplina eclesiástica, Mateus 18, nós temos uma mensagem aqui, o Leandro Vieira pregou uns tempos atrás, né, sobre a autoridade da igreja e a disciplina eclesiástica. Aí sim você vai abrir pode ser necessário abrir essa situação, mas via de regra, não. E, por fim, o que você vai fazer? Você vai orar pelo teu irmão, que é o que o texto de Tiago ensina, como a gente viu. Você vai interceder por ele. E você pode, aí, com a autoridade delegada do Senhor, assegurar o perdão de Deus sobre a vida dele. E como é bom isso. Deus é um Deus misericordioso e perdoador. Você pode usar a Escritura para... Porque quando a nossa consciência é ferida, irmãos, às vezes a gente não lembra das Escrituras. Mas aí você pode assegurar o irmão e você vai poder dizer para ele assim: a Bíblia diz, ainda que os seus pecados sejam vermelhos como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Aí você vai poder citar Miqueias, você vai poder dizer: quem é semelhante ao nosso Deus, que perdoa a transgressão e lança o nosso pecado no esquecimento, lança o nosso pecado no oceano do sangue propiciatório do Senhor Jesus. Então nós temos esperança, irmãos. Glória a Deus.
Então, esse é o tema da confissão. Ele é um pouco pesado, mas é bom que seja, porque a gente precisa refletir. Minha ideia aqui é que a gente saia com resoluções novas aqui, com o coração contrito, quebrantado. E aí nós vamos para nossa outra disciplina, adoração. Quanto tempo eu tenho? 3 minutos. Ô irmão, pastor, dá mais um pouquinho. Pergunta quem me dá 10 minutos para encerrar, levanta a mão. Tá. Alguém me dá 10 minutos aí para a gente encerrar, irmãos? Quem me dá? Quem me dá um pouquinho? Ah! Ai, gente. Bom, a gente vai ser breve aqui, de verdade, mas eu acho que também tem uma importância aqui no tema da adoração para nós. Nós lemos aqui no Catecismo hoje, muito propícia a pergunta, para que nós somos criados. Nós somos criados para o louvor da glória do Senhor, como diz Efésios capítulo 1. E esse catecismo, sabe que ele foi elaborado a partir de outros catecismos históricos, o Catecismo da Nova Cidade. E o breve catecismo de Westminster tem uma pergunta que é mais condensada. A primeira, que é a seguinte: qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. É a mesma ideia. Então, glorificar a Deus, adorar a Deus, esse é o nosso propósito. Então, a adoração pode ser considerada uma disciplina também, porque é uma forma de viver que nos coloca diante do Senhor para a gente ser transformados. Então, o James K. A. Smith, ele escreveu um livro chamado Você é Aquilo que Ama. Eu acho que a gente já recomendou aqui esse livro. Ele diz que isso equivale: você é aquilo que você adora, e você adora aquilo que você ama. Então, isso é um princípio conhecido, extraído do Salmo 115. Nós nos tornamos parecidos com aquilo ou a quem nós adoramos. Então, a ideia é que nós precisamos formar em nós pessoas que amam o Senhor. E isso vai vir através de práticas, hábitos, e na linguagem que esse autor se propõe a usar, a liturgia. A gente já tem falado muito sobre a liturgia do culto e tal, e eu recomendo que você ouça. A gente tem uma mensagem que o pastor Fabiano trouxe para nós aqui, é o culto, encenação da redenção. Então ele falou extensamente sobre o culto, sobre por que a nossa liturgia é desse jeito, por que fazemos isso. É porque nós queremos formar corações que amam o Senhor. Então, nesse livro, o autor trabalha a ideia de que, antes de sermos seres cognitivos, a gente não vai ser só guiado por doutrina, não digo só de forma para menosprezar, a palavra, meu Deus, a palavra é a palavra, mas só conhecimento não é o suficiente. A gente precisa formar um amor no coração, e isso vai vir através dos hábitos, das práticas, liturgias. Bom, então a adoração pública ou do culto, eu vou tentar passar um pouco mais rápida sobre isso, porque a gente tem falado bastante sobre esse tema aqui. Os puritanos são cristãos reformadores do século XVI, XVII, e eu gosto muito deles, particularmente. Eles escreveram a biblioteca mais extensa do cristianismo, a biblioteca teológica devocional. Os caras eram feras. Então, eles diziam que existem 3 esferas da adoração: a adoração pública, que é isso aqui, a adoração familiar e a adoração particular, individual. Muito claro. A gente já tem utilizado aqui uma outra nomenclatura que também vem desse autor, o James K. Smith, que é o seguinte: adoração pública, adoração reunida. Ou a gente poderia dizer que a adoração familiar e a adoração particular é a adoração espalhada. Essa mensagem, encenação do culto, o pastor Fabiano falou bastante sobre isso, então está lá, se você quiser ver. Mas a adoração pública, a adoração aqui, a prática do culto da igreja, ela treina o nosso amor, e é isso que a gente quer. Então, nosso desafio é, primeiro, priorizar o culto dominical. A reunião na igreja tem que ter preeminência nas nossas vidas. Eu sei, o presbitério aqui já falou várias vezes que nós somos livres para a gente passar um domingo com a nossa família, para faltar um culto. Cara, isso é uma bênção, às vezes é necessário, é libertador. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode também ir para o outro lado, que eu falto, tranquilo. Nós precisamos ter uma disposição de vir à casa do Senhor.
Então, uma outra coisa, a adoração pública, a adoração reunida, ela é uma segurança contra a apostasia, irmãos. Vou repetir, a adoração pública é uma segurança contra a apostasia. Coloca a próxima citação nossa ali, é de David Clarkson. David Clarkson, ele foi co-pastor de John Owen, que é considerado o maior teólogo dos puritanos. E ele diz o seguinte: quem é que caiu da verdade e santidade do evangelho em conceitos e práticas licenciosas, que primeiro não caiu das ordenanças públicas? Quem há nestes tempos que naufragou na fé e na boa consciência, que não lançou primeiro o culto público a Deus no mar? Aí, olha só, aqueles que se afastam do culto público não permanecerão por muito tempo em culto privado. E a recíproca é verdadeira também. Tem os irmãos que deixaram as suas igrejas para preservar a sua fé, diz o pastor Leandro Vieira. Alguns de vocês vão fazer a objeção. É verdade. O pastor está escrevendo um livro, né, sobre isso. Mas não é desses que eu estou pensando. Isso é uma realidade. Eu estou falando do nosso coração em relação ao Senhor. Estou falando de um coração disposto a adorar o Senhor. Às vezes o irmão vai deixar, e eu estou falando num contexto que você está numa igreja saudável e bíblica. E o problema daí não é a igreja, é você. Então eu sei que existe essa situação, mas não é disso que eu estou falando. O que a gente pode fazer? A gente pode preparar o nosso coração para o culto dominical. Você lembra quando antigamente fazia-se mais isso, né? Você chegava na igreja e aí o pessoal mais velho se ajoelhava aqui e tal, e passava uns momentos orando antes do culto. É mais ou menos isso, mas antes e mais do que isso ainda. Uma das formas de preparar o nosso coração é o autoexame, é sondar o nosso coração, analisar durante a semana como que foi a tua conduta. Pega o Sermão do Monte, pega os 10 mandamentos, compara a tua vida com eles e vê o que você precisa se arrepender, confessar. Outra forma de preparar o nosso coração, os cultos domésticos, mas eu já vou falar disso daqui a pouco. Cultos familiares. Santificação. Santificação é a vida inteira do cristão. É um processo que nós estamos até o final. Mas tem um ponto na santificação que nos auxilia nos cultos, a estar dispostos a estar no culto, na adoração pública. Coloca para a gente a citação de Jeremiah Burroughs. Olha o que ele diz: se adorar a Deus é aproximar-se dele, pode-se entender a razão porque uma consciência culpada tem pouca disposição para cumprir sua obrigação de adorar a Deus. No momento em que o homem ou uma mulher se mete em qualquer caminho imoral e peca contra a própria consciência, se possuem qualquer luz na consciência, torna-se uma das coisas mais terríveis do mundo vir cumprir as obrigações da adoração a Deus. Cara, se você já teve semanas, dias, anos em que você não estava bem com o Senhor, você está entendendo o que ele quer dizer. Porque não é que a questão é a nossa consciência fica tão pesada que fica difícil você querer vir no domingo para a igreja. É ou não é? Então é isso. Agora, à medida que você está ativo na busca e no processo de santificação, no uso das disciplinas espirituais que a gente já falou, você vai ficar mais disposto. Aí você vai vir alegre. Você vai querer estar na casa do Senhor. Pulando. Será que você se alegra a vir para a casa do Senhor? O salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 122. Você sente falta de estar no culto? Você sente falta, no nosso caso aqui, do nosso partir do pão? Será que qualquer motivo motivo trivial faz você não vir? É o frio? É a chuva? Provérbios 22 fala sobre o preguiçoso, né? O preguiçoso diz: tem um leão lá fora. Eu não vou sair. Será que você transforma toda coisinha pequena em um leão? Irmão, se isso falta, se falta alegria de vir à casa de Deus, se falta vontade de estar nas reuniões, se você precisa ser arrastado para a igreja, se a tua esposa, homem, precisa te arrastar para vir para a igreja, cara, tem algo errado. Não deve ser assim. Por vezes vai ser necessário fazer um sacrifício de louvor. Tem dias que a gente não está disposto, tem dias que a gente está
atribulado, está desanimado, está cansado. E aí, ainda assim, meus irmãos, um esforço é necessário. Evidente, está doente, está mal, né? Beleza. Ainda mais no contexto que nós estamos aqui, fica em casa. Mas todas as disciplinas envolvem um esforço, todas, no dia em que você não tem vontade de fazer elas. Se você só esperar o flow, se você sempre esperar que, a espontaneidade, não sei o quê, cara, você não vai fazer nada. Porque você tem 3 inimigos lutando contra você, e eles não dão trégua, não tem bandeira branca. O Satangos, quem pegou essa referência? Só os caras acima de 30 aqui. Jaspion, vilão do Jaspion. Satanás. O mundo. As suas ideologias. Suas liturgias rivais. E a tua própria carne. Cara, você tem esses 3 inimigos o tempo inteiro te puxando para o lado contrário. Então é claro que algum dia você não vai estar naquele flow maravilhoso. E aí é o dia que você vai precisar. A disciplina é isso, né? Esperar que seja natural é uma contradição em termos, quando a gente está falando de disciplina, algumas vezes. Quem assistiu o filme Duna aqui? Duna? Não viram? Quem viu? Poucos viram. Cara, esse filme, ele saiu há pouco tempo, ele é uma ficção científica que era livro e foi transformado em filme. Tem um filme de 84 que é horrível, porque não tinha efeitos especiais para fazer aquilo. Mas esse filme é o seguinte, cara, é um dos filmes melhores que eu vi nos últimos tempos. E aí, tem uma cena nesse filme que é o seguinte, tem um mocinho, que é o príncipe, e ele está sendo treinado para governar um dia. E ele treina luta, combate com o general, que é o que serve o pai dele, né, que é o rei. E aí, esse general chega e vamos treinar. Aí ele pega a faca e eles começam um combate de facas ali. E aí, o mocinho, né, o Paul Atreides, acho que é o nome do personagem, ele está dizendo assim, eu não estou muito afim, não estou muito no clima, não. Aí o general se enfurece, ele diz, você não está afim, você está sem disposição? O que isso tem a ver com disposição? Você luta quando a necessidade surge. Tendo disposição ou não. Essa é a ideia, irmãos. Com ou sem disposição, lute, venha, não deixe de congregar, não deixemos de congregar como é o costume de alguns, porque nenhum de nós quer naufragar na fé, irmãos, é ou não é? Então lute. Por último, na adoração, vamos falar adoração familiar, rapidinho, mas eu acho que é necessário, irmãos. Aguenta mais um pouquinho comigo, por favor. Desculpa, presbitério. Vamos lá. Quem sou eu para te confrontar? Vamos lá. Rapidinho. Mas também a adoração pública não é o suficiente para recalibrar os nossos corações. Por quê? Porque diariamente você está sendo bombardeado por outras liturgias. Então a gente precisa ter liturgias na nossa semana, práticas na nossa semana que vão conectar o nosso coração com o Senhor e desenvolver o nosso amor. E o culto familiar, para mim, eu penso que seja uma das melhores formas da gente fazer isso. Não tem como a gente se debruçar sobre esse tema também. Eu gostaria, mas realmente não vai dar tempo. Mas a gente tem 2 vídeos gravados no canal do YouTube, né? A gente fez, acho que uns 2 anos atrás. Um vídeo bem prático sobre o culto familiar, você pode procurar lá no canal do YouTube. Eu indico também o livro aí, está na tela? Adoração no Lar, de Joe Bick. É um livro bem curtinho também, você pode adquirir. Irmãos, é importante adorar ao Senhor em família. É importante adorar o Senhor em família. Temos base bíblica para isso? Extensa, temos. Mas rapidinho, Deuteronômio 6, eu acho que eu não coloquei aí. Deuteronômio 6, você conhece esse texto? Deixa eu parafrasear para a gente ganhar tempo. É quando Deus está falando com o povo e Ele diz, essas palavras que eu estou ensinando para vocês,
vocês vão guardar no coração de vocês, vocês vão inculcar nos filhos de vocês, vocês vão falar sobre essa palavra andando pelo caminho, vocês vão falar nessa palavra sentados à mesa, vocês vão colocar nos umbrais das portas de vocês, vocês vão estar com elas diante dos olhos de vocês sempre. E em Efésios a gente tem uma ordem paralela, capítulo 6, versículo 4, pais, criem os vossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Ah, mas eu não tenho filhos. Ué, mas não é uma família? E o Senhor também te chama, homem, a pastorear o coração da tua esposa. Eu queria, se eu pudesse voltar atrás, meus irmãos, antes da Sarinha, como eu queria ter tido esse tempo de oração, de leitura das Escrituras, de tempo com a Gabi. Teria avançado tanto, quando a gente ainda não tinha filhos. Faça isso. Sabe o que o Josué diz? Josué 24, você conhece esse texto bem conhecido. Ele está confrontando a nação, ele chama os líderes todos, os anciãos, e ele confronta eles, falam que eles precisam tomar uma posição e decidir a quem que eles vão servir, e lá pelas tantas, lá no final ele diz, olha, vocês precisam escolher quem vocês vão servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E ali ele está falando pela família dele, ele está representando a família dele, ele está dizendo, aqui na minha casa nós vamos servir ao Senhor. E ele está dando exemplo para aqueles líderes. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que por toda a geração de Josué, e os anciãos que ainda sobreviveram, o povo serviu ao Senhor. Cara, que bênção vai ser se você instituir adoração no teu lar, e daqui a gerações, a tua família perseverar, permanecer nos caminhos do Senhor. Talvez alguns vieram de lar cristãos, mas outros não. Talvez você é o primeiro, cara. Talvez você é o primeiro que vai instituir adoração na tua casa, e você precisa começar isso. A gente não quer colocar isso como um dever ou um impor sobre os irmãos, nada. O importante é que a palavra esteja sendo falada. Eu sei que a nossa rotina é difícil, né? Mas a palavra, o Senhor está sendo exaltado na tua casa. Você está chamando a tua casa para adoração, você está levando teus filhos, você está falando com a tua esposa, você está cumprindo Deuteronômio 6, pelo caminho andando, sentado à mesa. Meu Deus, a mesa, o tempo de jantar, o tempo de estar juntos. Será que você tem tempo de mesa com a tua família? Ou cada um come numa hora, vocês nunca se veem? Como que é isso? Meu pai instituiu isso lá em casa há muito tempo, apesar de ser um ímpio. A gente sempre sentava à mesa. E eu tenho procurado fazer isso. E quantas vezes a gente senta na mesa e conversa, e a gente consegue trazer algum ensino para a Sara, a gente consegue alinhar alguma coisa, eu e a Gabi, a gente consegue... Porque a gente está procurando viver isso. Você é livre para fazer da forma que for melhor e se adaptar melhor na tua casa, mas não deixe de fazer. Se você puder, separe pelo menos um dia na semana. Separe um tempo, você pode ler um catecismo. No ano passado a gente leu o catecismo Nova Cidade, antes da gente começar aqui, e como foi bom isso? Como foi bom isso? Eu vi a minha filha recitando o catecismo. Irmão, no dia mau, no dia, nossos filhos vão enfrentar um mundo muito difícil aí na frente. Mas no dia mau são essas memórias em casa, que eles vão poder acessar. E a semente que você plantou no coração deles vai permanecer e gerar frutos. A Gabi conta que o meu sogro é pastor, ele fazia isso, e ele é um cara que canta e tal, então ele fazia cultos, ele cantava e tudo. E a Gabi disse quantas vezes, quando ela também esteve um pouco distante do Senhor, que ela lembrava da palavra dita pelo pai dela em casa. Então eu quero desafiar vocês, irmãos, a buscar isso, a buscar exercer a religião familiar, com a tua esposa, com teus filhos. Faça isso. Ah, mas como fazer? É bem simples, leia as Escrituras, medite nas Escrituras, orem juntos, cantem juntos. Para os homens aqui, deixa eu falar uma coisa. Ah, mas a minha esposa, ela conhece mais da Bíblia, minha esposa é crente há mais tempo.
De verdade, irmãos. Se a Gabi estivesse aqui, ela poderia falar. A tua esposa vai preferir 1000 vezes ver você chamando, amor, vamos ler as Escrituras. Ela vai preferir ver você abrindo elas e fazendo um comentário simples, um ensino simples, do que ouvir o pastor Leandro, do que ouvir um pregador renomado. As mulheres vão poder falar que é a verdade. Elas vão preferir ver você se esforçando para trazer o Senhor para a casa de vocês. Então não demore em fazer isso, queridos. Vamos fazer isso nas nossas casas. Cantem juntos. Será que tem voz? A Bíblia diz, Salmos 118, nas tendas dos justos, a voz de júbilo e salvação. Será que há júbilo na tua casa? Será que há voz de salvação na tua casa? Eu quero desafiar você a fazer isso. A adorar o Senhor com a tua família, na tua casa, durante a tua semana. De forma intencional. Amém. Irmãos, acho que a celebração... acho que vamos parar aqui, né? Mas celebre. Porque... Fechar. Para fechar. É que tudo que a gente viu aqui, todas as disciplinas espirituais, elas precisam ser feitas com alegria. Então é isso, irmãos.